Elias, ele foi escolhido para o Senhor, para empregar contra um rei, que na época era um dos maiores reis poderosos que tinha na época de Israel. E a Bíblia diz que esse rei, eles não só afastava o povo de Deus, da presença de Deus, como também ele se casou com uma mulher, em que essa mulher, ela adorava outros deuses. E a Bíblia diz que o Deus dela era o Deus dos Baulins, era o Deus do Baal. E esse Deus era conhecido como o Deus da fertilidade, também o Deus da água. Quando chovia, ela fazia com que entrasse na mente do povo, dizendo: adora esse Deus, ao Deus dos Baulins. Por quê? Porque é Ele que está mandando a chuva. E ela fazia com que todo o povo adorasse a esse Deus. Ela manipulava a cabeça do povo. Por quê? Porque ela tinha a cultura que vinha da família dela. E a cultura da família dela era adorar esse Deus. A família dela trazia uma cultura que todos lá se prostravam diante desse Deus. E quando chovia, ela fazia com que o povo adorasse, dizendo: adora o Deus de Baal. Adora o Deus de Baal, porque foi ele que mandou a chuva. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem. Deus percebendo e vendo o povo dele se afastando do Senhor, se afastando da presença, o povo já fraco na fé, o povo já querendo parar, o povo já querendo desistir. A Bíblia diz que Deus levantou um homem com o nome de Elias. E esse homem com aleluia, Deus, começa a pregar para toda aquela Israel. E ele levanta-se e ele vai até aquele rei. E a Bíblia diz que quando ele chega na presença daquele rei, ele prega para o rei e ele profetiza dizendo: assim diz o Senhor, em qual presença eu estou, meu Deus, que não haverá mais chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Quando Elias começa a profetizar isso na frente de Acabe, o que é que nós imaginamos? Elias percebeu que essa era a única forma que tinha de fazer o povo se voltar para Deus. Qual era a forma, irmão Fabinho? Fazer com que parasse de chover. Porque o povo estava adorando a um Deus que não tinha poder de nada, mas estava levando crédito por conta de uma mulher que manipulou o povo. Então o que foi que Elias fez? Profetizou que não fosse, que não chovesse mais. E nem ia ter chuva e nem ia ter orvalho. Você sabe o que é orvalho? Às vezes nem está chovendo, mas às vezes você vai em cima de uma planta e ela está molhada, né? Aquilo ali é o orvalho. Nem aquilo teve para você poder passar o dedo e lamber e colocar na boca. Então eu imagino a perseguição de Elias. Eu imagino Acabe agora, Jezebel agora, marcando todos os profetas. Por conta de quem? Por conta de Elias. Porque a Bíblia vai nos ensinar que quando Elias terminou de profetizar, ele ouviu uma voz do céu dizendo: Elias, Elias, sai daqui agora e vai para o ribeiro de